Capricórnio, algo está se movendo dentro de você neste exato momento, e se você parar por um segundo e prestar atenção, vai sentir que não é apenas uma sensação passageira. E algo profundo. Algo antigo. Algo que estava esperando o momento certo para despertar. Existe um tipo de transformação que não acontece com explosões nem com revelações dramáticas. Acontece como a mudança das estações, tão gradual que você só percebe quando olha ao redor e percebe que a paisagem inteira é diferente. As árvores que antes estavam nuas agora estão cobertas de folhas. O rio que parecia congelado agora corre com forca renovada. O céu que estava cinzento agora exibe cores que você tinha esquecido que existiam. E exatamente isso que está acontecendo com você agora. Capricórnio. Um ciclo inteiro está se fechando. Não com estrondo. Não com drama. Com a elegância silenciosa que só a natureza é capaz de ensinar. E dentro desse fechamento, existe uma abertura. Uma porta que não estava lá antes. Uma possibilidade que não existia no mapa antigo da sua vida. E essa porta está esperando, pacientemente, que você tenha coragem de atravessá-la. As próximas percepções que vamos explorar juntos não são previsões vazias. São reflexos de uma energia que já está atuando na sua vida, quer você perceba ou não. Cada uma delas carrega uma verdade que pode mudar completamente a forma como você caminha pelos próximos meses. Então respire fundo. Deixe o mundo lá fora por um momento. E permita-se ouvir o que a sua alma já sabe, mas a sua mente ainda não aceitou. Percepção 1. A primeira percepção espiritual que pode transformar a sua jornada neste ano e talvez a mais difícil de aceitar. Você esteve se punindo por coisas que já não existem mais. Carregando culpas de decisões que tomou em versões anteriores de si mesmo. Arrastando o peso de erros que já foram corrigidos pelo tempo, pela experiência, pela própria vida que seguiu em frente mesmo quando você insistia em olhar para trás. Capricórnio tem essa tendência quase irresistível de manter um arquivo mental de cada falha cometida. Como se existisse um tribunal interno que nunca encerra a sessão. Que nunca concede perdão definitivo. Que sempre encontra um novo motivo para reabrir o caso e examinar as evidências mais uma vez. Mas a verdade que a natureza ensina todos os dias é simples. As árvores não pedem desculpas por perderem suas folhas no outono. Elas não se envergonham dos galhos nus expostos ao frio. Elas sabem que cada folha que cai é necessária para que novas folhas possam nascer. E você, Capricórnio, precisa aprender essa lição com a mesma profundidade com que a Terra pratica desde o início dos tempos. Cada erro que você cometeu foi uma folha que precisava cair. Cada decisão que pareceu equivocada na época era parte de um ciclo maior que você não conseguia enxergar porque estava dentro dele. Agora, com a distância que o tempo oferece, você pode finalmente ver o desenho completo. E o desenho não é de fracasso, e de crescimento, de renovação, de uma sabedoria que só se adquire quando se tem coragem de errar e continuar caminhando. Solte essa culpa como a árvore solta suas folhas. Não com tristeza. Com confiança de que o que vem depois será mais verde, mais vivo, mais bonito do que qualquer coisa que ficou para trás. Percepção 2. A segunda percepção toca em algo que você provavelmente sente mas nunca conseguiu colocar em palavras com clareza. A sensação de que existe uma força maior guiando seus passos mesmo quando você acha que está completamente sozinho. Capricórnio é o signo que mais acredita no esforço individual. Na disciplina pessoal. Na ideia de que tudo o que se conquista vem exclusivamente do suor do próprio trabalho. E isso é verdade, em parte. Mas existe outra parte que você tem ignorado. A parte que explica por que certas coisas acontecem no momento exato em que você precisava. Por que certas pessoas aparecem na sua vida justamente quando você estava prestes a desistir. Por que certas portas se abrem sem que você sequer tenha batido nelas. Isso não é coincidência. E a mão invisível do universo respondendo à energia que você emite todos os dias com a sua disciplina, com a sua dedicação, com a sua recusa em desistir. Pense nas montanhas que sempre foram o símbolo do seu signo. Uma montanha não se ergue sozinha. Ela é o resultado de forças tectônicas imensas trabalhando por milhões de anos no subsolo. Forças que ninguém vê, que ninguém percebe, que trabalham em silêncio absoluto até que um dia, a montanha simplesmente está lá. Majestosa, inabalável, impossível de ignorar. Você e essa montanha. Capricórnio. E as forças que trabalharam para te erguer não são apenas as suas. São forças que transcendem a compreensão humana. São correntes de energia ancestral, de sabedoria acumulada por gerações, de um propósito que é maior do que qualquer plano que você poderia traçar sozinho. Reconhecer essa força não diminui o seu esforço.
Amplifica. Porque quando você entende que não está sozinho nessa jornada, quando aceita que existe algo trabalhando a seu favor nos bastidores da realidade, você para de lutar contra a corrente e começa a fluir com ela. E quando o Capricórnio para de lutar e começa a fluir, o mundo inteiro se reorganiza ao seu redor. Percepção 3. A terceira percepção espiritual diz respeito a algo que está mudando silenciosamente dentro de você neste momento, a sua relação com o controle. Durante toda a sua vida, você construiu a sua segurança em cima da capacidade de controlar circunstâncias, de prever resultados, de planejar cada passo antes de dá-lo, de nunca ser pego de surpresa. E isso te trouxe até aqui, te protegeu de muitos perigos, te deu uma base sólida sobre a qual construiu realizações que a maioria das pessoas só sonha em ter. Mas agora, o universo está pedindo algo que parece contraditório, ele está pedindo que você solte. Não que você abandone a responsabilidade. Não que você se torne irresponsável ou descuidado. Mas que você permita que certas coisas aconteçam sem a sua interferência. Que você confie no processo mesmo quando não consegue ver o próximo passo. Que você aceite que algumas das melhores coisas da vida chegam precisamente quando você para de tentar controlá-las. Observe como a água encontra seu caminho. Ela não forca a passagem pela rocha. Ela contorna. Ela se adapta. Ela flui ao redor dos obstáculos com uma paciência que desafia o tempo. E no final, a água que esculpe os cânions mais profundos. Não a forca bruta. Não o controle. A entrega inteligente. Você está sendo convidado a ser como a água neste momento da sua vida. A manter a sua essência, a sua profundidade, a sua persistência, mas a permitir que o caminho se revele em vez de tentar forcá-lo a existir. Essa soltura não é fraqueza. E a forma mais elevada de forca que um Capricórnio pode manifestar. Porque exige algo que o controle nunca exigiu, F é no desconhecido. F é no invisível. F é na certeza de que a montanha sabe para onde cresce mesmo quando as nuvens cobrem o topo. E você, Capricórnio, e a montanha. Sempre foi. Sempre será. Mas agora é hora de confiar que o topo está lá, mesmo que você ainda não consiga vê-lo. Percepção 4. A quarta percepção revela algo que muitas pessoas ao seu redor nunca vão entender completamente. A solidão que vive dentro de um Capricórnio não é a ausência de companhia. E a presença de uma profundidade que poucos conseguem acompanhar. Você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim sentir que existe um espaço dentro de você que ninguém jamais visitou. Um quarto trancado no fundo da sua alma onde moram pensamentos que você nunca compartilhou, sonhos que você nunca verbalizou, medos que você nunca admitiu em voz alta. E durante muito tempo, você tratou essa solidão como um fardo. Como uma consequência inevitável de ser quem você é. Como o preço que se paga por enxergar o mundo de uma forma que os outros simplesmente não conseguem. Mas a percepção que está chegando agora é completamente diferente. Essa solidão não é um fardo, é um santuário. E o lugar onde a sua sabedoria mais profunda reside. E o espaço sagrado onde você se conecta com verdades que só podem ser ouvidas no silêncio absoluto. As florestas mais antigas do mundo crescem em silêncio. Nenhuma árvore centenária pede permissão para estender suas raízes mais fundo na terra. Nenhuma sequoia milenar precisa de plateia para continuar crescendo em direção ao céu. Elas crescem no silêncio, alimentadas pela solidão do seu próprio tempo, e exatamente por isso que se tornam as mais altas, as mais fortes, as mais magníficas de todas. Você é como essas árvores. Capricórnio. A sua solidão não é o seu inimigo. E o solo fértil onde as suas raízes mais profundas se alimentam. E quando você para de fugir desse silêncio e começa a habitá-lo com intenção, quando você transforma a solidão em solitude, algo extraordinário acontece. Você descobre que nunca esteve sozinho de verdade. Que dentro desse silêncio existe uma voz que sempre esteve falando com você. Uma voz que conhece o caminho. Que conhece o propósito. Que conhece a resposta para cada pergunta que você já fez no escuro da noite. Essa voz é a sua intuição. E ela está mais alta agora do que jamais esteve. Percepção 5. A quinta percepção espiritual trata de algo que você carrega no peito há tempo demais sem perceber o quanto isso pesa. A necessidade de provar o seu valor para o mundo. Desde muito cedo, talvez desde antes de ter consciência disso, você internalizou a crença de que o seu valor está diretamente ligado ao que você produz. Ao que você entrega. Ao que você constrói com as próprias mãos. E por causa dessa crença, você se tornou uma máquina imparável de realizações. Trabalhou quando os outros descansavam. Persistiu quando os outros desistiam.
Construiu quando os outros apenas sonhavam. Mas a sombra dessa crença é cruel, porque ela sussurra que se você parar, se você descansar, se você não estiver constantemente produzindo algo de valor, então você mesmo perde o valor. E essa mentira tem te custado mais do que você imagina. A natureza não funciona assim. O inverno não é menos valioso que a primavera. O solo que descansa durante os meses frios não é improdutivo, está se regenerando. Está acumulando nutrientes. Está se preparando para sustentar a vida com ainda mais abundância quando o calor retornar. Você precisa dessa mesma sabedoria agora. Precisa entender que o seu valor não está no que você faz. Está no que você é. Está na essência que permanece intacta mesmo quando as mãos estão paradas. Está na luz que você carrega mesmo quando não está iluminando o caminho de ninguém. Você não é uma máquina. Capricórnio. Você é um ser humano com uma alma profunda e um coração que sente mais do que qualquer pessoa ao seu redor imagina. E essa alma, esse coração, tem valor infinito simplesmente por existir. Não por produzir. Não por construir. Não por provar nada a ninguém. Por existir. Quando você internalizar essa verdade, quando ela deixar de ser um conceito e se tornar uma experiência vivida, a forma como você caminha pelo mundo vai mudar para sempre. Não porque o mundo mudou. Porque você finalmente parou de pedir permissão para ser quem você sempre foi. Percepção 6. A sexta percepção ilumina um território que Capricórnio raramente visita com honestidade, o território das emoções que você escondeu para parecer forte. Existe dentro de você um oceano inteiro de sentimentos que foram empurrados para baixo da superfície ao longo dos anos. Lágrimas que nunca caíram porque você apertou os dentes e segurou. Gritos que nunca saíram porque você engoliu e seguiu em frente. Dores que nunca foram processadas porque você decidiu que não havia tempo para fragilidade. E tudo isso está lá. Capricórnio. Debaixo da superfície calma que você exibe para o mundo. Debaixo da compostura perfeita que você mantém mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Debaixo da armadura que você construiu tão bem que as pessoas pararam de acreditar que havia algo vulnerável por baixo dela. Mas a percepção que chega agora e essa armadura que te protegeu durante tanto tempo começou também a te aprisionar. As mesmas paredes que mantiveram a dor do lado de fora estão mantendo a alegria do lado de dentro. Os mesmos muros que impediram os outros de te machucar estão impedindo você de sentir a plenitude do amor, da conexão, da intimidade verdadeira que só acontece quando duas almas se encontram sem barreiras. Observe os rios depois do degelo da primavera. Toda aquela água que estava presa, congelada, imobilizada pelo frio do inverno, de repente encontra liberdade. E quando flui, não destrói. Renova. Alimenta os campos. Enche os lagos. Devolve a vida a paisagens que pareciam mortas. As suas emoções são como essa água congelada. Elas precisam fluir. Precisam encontrar saída. Precisam ser sentidas com a mesma intensidade com que foram reprimidas. Isso não vai te destruir. Vai te renovar. Vai te devolver partes de você que você pensou que tinham morrido mas que estavam apenas adormecidas, esperando o momento certo para despertar. E o momento e agora. Deixe a água fluir. Percepção 7. A sétima percepção espiritual aborda algo que você precisa ouvir com o coração aberto. O perdão que você ainda não ofereceu a si mesmo está bloqueando bem aos que já estão a caminho da sua vida. Não estou falando de perdoar os outros. Capricórnio até consegue fazer isso com o tempo. Estou falando de algo muito mais difícil, perdoar a si mesmo. Pelas oportunidades que você acredita ter desperdiçado. Pelos relacionamentos que você acha que destruiu com a sua rigidez. Pelas vezes em que você escolheu o trabalho quando deveria ter escolhido o amor. Pelas vezes em que você foi duro demais consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor. Você carrega cada uma dessas memórias como pedras numa mochila invisível. E a cada ano que passa, a mochila fica mais pesada. E a subida fica mais difícil. E o topo parece cada vez mais distante. Não porque o topo se afastou, mas porque você está se arrastando sob um peso que não precisa mais carregar. Observe como a floresta se regenera depois de um incêndio. A terra fica negra. As árvores viram cinzas. Tudo parece perdido, destruído, irrecuperável. Mas debaixo das cinzas, a vida continua. As sementes que sobreviveram ao fogo encontram no solo queimado o nutriente mais rico que existe. E em poucos meses, onde antes havia desolação, brotos verdes começam a surgir. Mais fortes do que antes. Mais resistentes do que antes. Alimentados justamente pelas cinzas do que foi destruído.
Os seus erros são essas cinzas. Capricórnio. Não são o fim da história. São o fertilizante da próxima fase. Cada falha, cada arrependimento, cada decisão que você gostaria de ter tomado de forma diferente, tudo isso está nutrindo o solo de onde a sua próxima versão está prestes a brotar. Mas para que esse broto surja, você precisa parar de pisotear a terra com culpa. Precisa soltar. Precisa se perdoar com a mesma generosidade com que perdoaria alguém que ama. Porque você merece essa generosidade. Merece essa libertação. Merece caminhar leve pelo resto desta jornada. Percepção 8. A oitava percepção revela uma verdade sobre o tempo que Capricórnio precisa urgentemente entender de uma forma nova. O tempo não é seu inimigo. Você passou a vida inteira correndo contra o relógio, achando que está atrasado, que deveria estar mais longe do que esta, que as pessoas da sua idade já conquistaram mais, que os seus sonhos têm prazo de validade e que esse prazo está se esgotando a cada dia que passa. Essa corrida contra o tempo criou dentro de você uma ansiedade crônica que se desfraca de ambição, uma pressa que se desfraca de disciplina, um desespero silencioso que se desfraca de determinação. Mas a verdade que a natureza revela com absoluta clareza é esta: cada coisa floresce no seu tempo. O bambu passa 5 anos inteiros crescendo apenas no subsolo. 5 anos em que nada visível acontece na superfície. 5 anos em que qualquer observador diria que aquela planta morreu, que falhou, que nunca vai dar em nada. E então, no 6º ano, o bambu cresce até 30 metros em poucas semanas. 30 metros. Em semanas. Porque durante aqueles 5 anos silenciosos, ele não estava parado. Estava construindo a estrutura de raízes mais impressionante do reino vegetal. Você está nesse período de raízes. Capricórnio. Ou talvez esteja acabando de sair dele. E o crescimento que vem agora vai surpreender até você mesmo. Não porque você fez algo novo, mas porque tudo o que você fez nos últimos anos, toda a construção silenciosa, toda a disciplina invisível, todo o trabalho que ninguém viu e ninguém aplaudiu, está prestes a se manifestar de forma visível e inegável. Pare de se comparar com plantas que florescem rápido e morrem rápido. Você e bambu. Você e sequoia. Você e carvalho centenário. O seu tempo não e o tempo dos outros. E o seu tempo e perfeito. Exatamente como esta. Exatamente como sempre foi. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Percepção 9. A nona percepção toca em algo que você provavelmente nunca ouviu de ninguém, mas que precisa ouvir agora. Você tem permissão para ser feliz sem ter terminado tudo. Sem ter conquistado todos os objetivos. Sem ter chegado ao topo da montanha que você mesmo definiu como destino. Capricórnio condiciona a própria felicidade a conquistas futuras de uma forma que transforma a vida inteira numa sala de espera. Você está sempre esperando. Esperando terminar o projeto para se permitir descansar. Esperando atingir a meta para se permitir celebrar. Esperando resolver todos os problemas para se permitir sorrir sem culpa. E enquanto espera, a vida passa. Os pôr do sol acontecem e você não vê porque está trabalhando. As risadas dos que você ama ecoam e você não ouve porque está planejando. Os momentos de beleza simples se desdobram ao seu redor e você não percebe porque está fixado no horizonte distante onde a felicidade supostamente mora. Mas a felicidade não mora no horizonte. Mora aqui. Agora. Neste exato momento em que você está respirando e ouvindo estas palavras. Observe a natureza mais uma vez. Uma flor não espera estar completamente aberta para ser bonita. Ela é bonita em cada estágio. No botão fechado. Na primeira pétala que se abre. Na metade do caminho. E na plenitude da florescência. Cada momento é completo em si mesmo. Cada fase tem a sua própria beleza. A sua vida funciona da mesma forma. Você não precisa estar completo para ser extraordinário. Você já é extraordinário agora. No meio do caminho. No meio da construção. No meio do processo. A percepção que pode mudar tudo e esta. A jornada não é o preço que você paga para chegar ao destino. A jornada e o destino. E você está nela agora. Vivendo-a agora. Sendo transformado por ela agora. Permita-se sentir a beleza deste momento incompleto e imperfeito. Porque este momento é tudo o que você realmente tem. Percepção 10.
A 10ª percepção espiritual ilumina algo que está acontecendo no campo dos seus relacionamentos de uma forma que você ainda não compreendeu totalmente. As pessoas que estão permanecendo na sua vida agora não são as mesmas que estavam lá antes. E mesmo as que fisicamente continuam as mesmas, a dinâmica mudou. A energia entre vocês mudou. O que você aceita e o que você não aceita mais mudou. Isso está acontecendo porque você está passando por uma purificação silenciosa nos seus vínculos. O universo está naturalmente afastando quem não vibra na mesma frequência que a sua nova versão e aproximando quem está alinhado com o Capricórnio que você está se tornando. E esse processo pode parecer doloroso no início. Pode parecer perda. Pode parecer solidão. Mas não é nada disso. E curadoria. E a natureza fazendo o que sempre faz, removendo o que já cumpriu seu ciclo para abrir espaço para o que precisa nascer. Pense nos jardins que precisam ser podados para florescer. As mãos que cortam os galhos secos não são cruéis. São sabias. Sabem que cada galho morto que permanece rouba a energia dos galhos vivos. Que cada folha murcha que não é removida impede a luz de chegar onde precisa chegar. Os vínculos que estão se desfazendo na sua vida agora são esses galhos secos. Não importa quantos significaram no passado. Não importa quantas memórias carregam. Se não estão mais vivos, precisam ser liberados para que os vínculos verdadeiros possam receber toda a energia, toda a atenção, todo o amor que você tem para oferecer. Confie nesse processo. Capricórnio. Confie que o que permanece e o que realmente importa. E que o espaço vazio que a partida deixou não ficará vazio por muito tempo. Percepção 11. A 11ª percepção mergulha num território que você conhece bem, mas raramente examina com honestidade espiritual. A sua relação com o dinheiro e a abundância material. Capricórnio entende dinheiro. Sabe como ganhá-lo. Sabe como guardá-lo. Sabe como multiplicá-lo. Mas existe uma dimensão da abundância que vai muito além dos números na conta bancária. E essa dimensão é a que está pedindo a sua atenção agora. Você construiu uma relação com a segurança financeira que se baseia no medo da escassez. Cada centavo guardado não é apenas prudência, e uma parede contra o medo de não ter. Cada investimento não é apenas estratégia, e um escudo contra a vulnerabilidade de depender de alguém ou de algo. E embora essa cautela tenha te servido bem, ela também criou uma prisão. Uma prisão onde você tem medo de gastar consigo mesmo. Medo de investir em experiências. Medo de ser generoso com o presente porque está sempre protegendo o futuro. Observe a natureza em toda a sua generosidade exuberante. Uma única árvore frutifica produz milhares de frutos num único ciclo. Milhares. Não porque precisa de todos eles, mas porque a abundância e a sua natureza. Porque reter não faz parte do vocabulário da vida. A vida dá. Sem medo. Sem cálculo. Sem a ansiedade de guardar para depois. A percepção aqui não é que você deve ser irresponsável. Nunca. Você e Capricórnio e a responsabilidade é parte da sua essência. A percepção é que você pode ser responsável e generoso ao mesmo tempo. Pode ser prudente e abundante simultaneamente. Pode guardar para o futuro e viver plenamente o presente. Essas coisas não são opostas. São complementares. E quando você encontrar esse equilíbrio, quando o medo da escassez deixar de ser o motor das suas decisões financeiras e for substituído pela confiança na abundância que já existe na sua vida, a energia do dinheiro vai fluir de formas que você nunca imaginou possíveis. Percepção 12. A 12ª percepção toca na relação entre o seu corpo físico e a sua jornada espiritual. Algo que Capricórnio frequentemente ignora em nome da produtividade. O seu corpo não é apenas um veículo que carrega a sua mente de um compromisso para outro. Não é apenas uma ferramenta que precisa funcionar para que você cumpra suas obrigações. O seu corpo é um templo. E sagrado. E a morada de tudo o que você é, de tudo o que você sente, de tudo o que você viveu. E ele tem estado falando com você. Através das dores que você ignora. Através do cansaço que você empurra para baixo do tapete com mais uma xícara de café. Através das tensões nos ombros que carregam não apenas estresse físico, mas o peso de responsabilidades que você assumiu como se fossem obrigatórias. Observe como os animais na natureza respeitam os seus próprios limites. O leão não caca quando está exausto. A águia não voa quando precisa descansar. O urso não luta contra o inverno, ele se recolhe, se entrega ao sono profundo, e emerge na primavera mais forte do que nunca. Você tem lutado contra o seu próprio inverno. Capricórnio. Tem recusado o descanso como se descansar fosse um fracasso. Tem tratado as necessidades do seu corpo como inconveniências que atrapalham o seu progresso.
Mas o corpo que você ignora e o mesmo corpo que sustenta cada sonho que você tem. Cada ambição que você carrega. Cada objetivo que você persegue. Sem ele, nenhum desses sonhos se materializa. A percepção espiritual aqui clara como a água de um rio de montanha. Cuidar do seu corpo não é vaidade. E reverência. E gratidão pelo instrumento sagrado que permite à sua alma experimentar esta vida. E quando você começar a tratar o seu corpo com o mesmo respeito com que trata as suas metas profissionais, a energia que vai se liberar dentro de você será transformadora. Percepção 13. A 13ª percepção ilumina algo que Capricórnio carrega como uma ferida antiga que nunca cicatrizou por completo. A sensação de que você cresceu cedo demais. De que a sua infância foi mais curta do que deveria ter sido. De que enquanto outras crianças brincavam sem preocupações, você já carregava o peso de responsabilidades que não pertenciam a alguém da sua idade. Talvez você tenha precisado amadurecer para cuidar de alguém. Talvez as circunstâncias da vida tenham exigido que você fosse adulto antes de ter permissão para ser criança. Talvez você simplesmente tenha nascido com uma seriedade na alma que fez com que o mundo te tratasse como maduro muito antes de você estar pronto para isso. E essa maturidade precoce te deu muitas coisas. Disciplina. Forca. Resiliência. Capacidade de lidar com pressões que destruiriam pessoas menos preparadas. Mas também te tirou algo precioso, a leveza. A capacidade de brincar sem propósito. De rir sem motivo. De existir sem a necessidade de ser útil. A percepção que chega agora é um convite para recuperar essa leveza que te foi roubada. Não por regressão. Não por irresponsabilidade. Por integração. Observe como os filhotes de qualquer espécie aprendem as habilidades mais importantes da vida através da brincadeira. O lobo jovem aprende a caçar brincando. O golfinho jovem aprende a nadar brincando. O pássaro jovem aprende a voar com uma mistura de medo e alegria que é a própria essência da brincadeira. Essa energia lúdica não é infantil, e vital. E a energia que permite experimentar sem medo do fracasso. Que permite criar sem a pressão do resultado. Que permite viver sem a constante exigência de que cada momento precisa produzir algo de valor. Você merece brincar. Capricórnio. Merece rir sem motivo. Merece ter momentos de pura leveza onde o único objetivo é sentir alegria. Isso não contradiz a sua natureza. Completa. Percepção 14. A 14ª percepção espiritual diz respeito ao legado que você está construindo, mesmo que ainda não use essa palavra para descrever o que faz todos os dias. Capricórnio pensa naturalmente em termos de construção de longo prazo. Mas a maioria das vezes, esse pensamento se limita ao que tangível. A carreira. As finanças. As propriedades. Os projetos concretos. O que você frequentemente não percebe é que o legado mais profundo que você está deixando não está em nenhuma dessas coisas. Está na forma como você trata as pessoas quando ninguém está observando. Está nas palavras de encorajamento que você ofereceu em momentos críticos e que mudaram o rumo da vida de alguém sem que você jamais soubesse. Está no exemplo silencioso de integridade que você demonstra a cada dia e que está moldando a forma como as pessoas ao seu redor enxergam o que é possível. As sequoias mais antigas da Terra não são lembradas pelo volume de madeira que produziram. São lembradas por terem permanecido de pé quando tudo ao redor mudava. Por terem testemunhado séculos de transformação sem perder a sua essência. Por terem oferecido sombra, abrigo e inspiração para incontáveis gerações de seres vivos que passaram pela sua presença. O seu legado verdadeiro e como o de uma sequoia. Capricórnio. Não é o que você constrói com as mãos. E o que você planta nos corações. São as sementes de coragem que você deposita em cada pessoa que testemunha a sua determinação. São as raízes de confiança que você estende a quem precisa de estabilidade. São os anéis de crescimento invisíveis que se acumulam no seu interior a cada ano vivido com propósito. E esse legado, ao contrário dos prédios e das contas bancárias, não se deteriora com o tempo. Cresce. Se multiplica. Se espalha muito além do alcance dos seus olhos. Você está deixando marcas que vão sobreviver a tudo o que você construiu de concreto. Marcas na alma das pessoas. E essas marcas são eternas. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Capricórnio e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Percepção 15. A 15ª percepção mergulha num tema que pode desconfortar você num primeiro momento, mas que carrega uma verdade libertadora. Você tem medo de precisar dos outros.
Não um medo superficial. Um medo profundo, quase existencial, de que precisar de alguém signifique ser fraco. Que pedir ajuda signifique admitir incompetência. Que se apoiar em outra pessoa signifique perder a autonomia que você construiu com tanto esforço. E esse medo te transformou em alguém que dá tudo e não aceita nada de volta. Que oferece suporte mas recusa quando lhe é oferecido. Que carrega o mundo nos ombros mas nunca pede para que alguém segure o peso por um segundo enquanto você recupera o fôlego. Observe a floresta mais uma vez. Capricórnio. Debaixo do solo de qualquer floresta saudável existe uma rede invisível de fungos que conecta todas as árvores entre si. Essa rede permite que árvores compartilhem nutrientes. Que as mais velhas alimentem as mais jovens. Que as mais saudáveis sustentem as que estão doentes. Nenhuma árvore sobrevive sozinha. Nenhuma. Nem mesmo a mais forte. Nem mesmo a mais alta. Nem mesmo a mais antiga. Todas dependem da rede. Todas precisam umas das outras. E essa interdependência que faz a floresta inteira prosperar. Você não é diferente. Você não foi projetado para viver isolado na sua forca. Foi projetado para existir em conexão. Para dar e receber em igual medida. Para apoiar e ser apoiado. Para nutrir e ser nutrido. A percepção que pode mudar a sua jornada neste ano é simples: permitir-se receber não em fraqueza. E maturidade. E a compreensão mais elevada de que a verdadeira forca não está em precisar de ninguém, está em ter a coragem de ser vulnerável com quem merece a sua vulnerabilidade. Abra essa porta. Capricórnio. Deixe alguém entrar. Deixe alguém carregar uma parte do peso. Não porque você não consegue sozinho, mas porque não precisa. Percepção 16. A 16ª percepção revela algo sobre a intuição de Capricórnio que raramente é reconhecido. Você é muito mais intuitivo do que acredita ser. A imagem que o mundo tem de você e de alguém racional lógico. Calculista no melhor sentido da palavra. Alguém que toma decisões baseadas em fatos e dados e nunca em pressentimentos. Mas você sabe que isso não é inteiramente verdade. Quantas vezes você sentiu algo no estômago antes de uma decisão importante e ignorou, para depois descobrir que aquela sensação estava certa? Quantas vezes você teve um pressentimento sobre uma pessoa e descartou como irracionalidade, para depois confirmar que a sua primeira impressão era exata? Quantas vezes você soube a resposta antes de ter os dados, mas esperou pelos dados porque não confiava no saber que vinha de dentro? A sua intuição é como um rio subterrâneo que corre silenciosamente debaixo da montanha da sua racionalidade. Você não o vê, não o ouve, mal percebe que ele existe. Mas ele está lá, alimentando a montanha inteira por baixo, dando vida às nascentes que brotam nas encostas, sustentando toda a vegetação que depende de água mesmo nos meses mais secos. Sem esse rio invisível, a montanha seria apenas rocha seca e estéril. E sem a sua intuição, as suas decisões racionais seriam apenas cálculos frios desprovidos da sabedoria que só o sentir pode oferecer. A percepção que chega agora é um chamado para honrar essa parte de você. Para dar espaço a esse rio subterrâneo. Para ouvir o que o seu corpo sente antes de consultar o que a sua mente pensa. Não se trata de abandonar a racionalidade. Capricórnio nunca faria isso. Se trata de integrar a razão e a intuição numa dança harmoniosa onde ambas têm voz, ambas são ouvidas, e ambas contribuem para decisões que são não apenas inteligentes, mas sabias. E a diferença entre inteligência e sabedoria é exatamente essa. A sabedoria inclui o que não se pode medir. Percepção 17. A 17ª percepção ilumina uma área da sua vida que você tende a negligenciar com mais frequência do que deveria. A gratidão pelo caminho já percorrido. Capricórnio é um signo que olha para frente. Sempre para frente. O próximo objetivo. A próxima conquista. O próximo nível. E essa orientação para o futuro é uma das suas maiores forças. Mas também é uma das suas maiores armadilhas. Porque enquanto você corre em direção ao próximo topo, nunca para olhar a vista do ponto onde já está. Nunca se permite sentir a enormidade do que já conquistou. Nunca celebra as montanhas que já escalou porque está obcecado com as que ainda não escalou. Pense numa águia que voa cada vez mais alto. Se ela nunca olhar para baixo, nunca vai perceber o quanto já se elevou. Nunca vai ver a paisagem magnífica que se desdobra abaixo dela. Nunca vai sentir a vertigem sagrada de estar num ponto que poucos alcançaram. Você precisa olhar para baixo. Capricórnio. Não com medo de cair. Com admiração pelo voo que já realizou. Com reverência pela distância que já percorreu. Com gratidão genuína por cada tempestade que enfrentou e sobreviveu.
A gratidão não é apenas uma emoção bonita. E uma forca espiritual que multiplica o que você tem. Quando você agradece o que já conquistou, você envia ao universo um sinal claro de que está pronto para mais. Não porque é insaciável, mas porque reconhece o valor do que recebeu e essa capacidade de reconhecer valor e o que atrai mais valor para a sua vida. Pare hoje, agora, e olhe para trás com olhos de gratidão. Conte as vitórias que você esqueceu de contar. Relembre os obstáculos que pareciam impossíveis e que hoje são apenas memórias distantes. Sinta no peito a enormidade de estar aqui, vivo, inteiro, depois de tudo o que enfrentou. Essa gratidão vai se tornar o combustível mais poderoso da próxima fase da sua jornada. Percepção 18. A 18ª percepção espiritual confronta algo que Capricórnio raramente admite para si mesmo: o medo do próprio sucesso. Você leu certo. Não o medo do fracasso. Isso você já conhece e já aprendeu a lidar. Mas o medo de que, se você realmente alcançou tudo o que deseja, não saiba o que fazer depois. O medo de que a sua identidade esteja tão entrelaçada com a luta, com o esforço, com a escalada constante, que sem essas coisas você não saiba quem é. O medo de que o topo da montanha seja vazio. De que quando você finalmente chegar lá, não encontre nada além de silêncio e mais horizonte. E esse medo sutil, muitas vezes inconsciente, sabota o seu progresso de formas que você não percebe. Faz você criar obstáculos onde não existem. Faz você adiar conquistas que estão ao alcance da mão. Faz você encontrar motivos para não aceitar o sucesso quando ele finalmente bate na sua porta. Observe as estações mais uma vez. O verão não tem medo de ser pleno. Não se segura. Não pede desculpas pelo calor excessivo. Não tenta ser menos do que. O verão simplesmente explode em toda a sua abundância, sabendo que o outono vira no momento certo, que o recolhimento terá o seu tempo, que cada fase é necessária e nenhuma é permanente. Você pode ser pleno sem medo. Capricórnio. Pode abraçar o sucesso sem perder a identidade. Porque você não é definido pela luta. E definido pela essência que permanece constante em qualquer circunstância. Na escassez e na abundância. Na queda e na ascensão. No vale e no topo. Você e Capricórnio. E isso não muda. Independentemente de onde você esteja na montanha. Permita-se chegar ao topo. Permita-se ocupar esse espaço que você construiu com décadas de esforço. O topo não é vazio. Está cheio de tudo o que você plantou ao longo do caminho. E a vista de lá é mais bonita do que você jamais imaginou. Percepção 19. A 19ª percepção espiritual revela algo que está se manifestando na sua vida agora com uma intensidade crescente, um chamado para servir algo maior do que você mesmo. Não no sentido de se sacrificar. Capricórnio já se sacrificou demais ao longo da vida. Mas no sentido de perceber que os dons que você cultivou, a sabedoria que acumulou, a força que desenvolveu, não existem apenas para o seu benefício pessoal. Existem para serem compartilhados de uma forma que impacte o mundo ao seu redor de maneira significativa. Você está num ponto da vida em que acumulou experiência suficiente para se tornar um guia. Um mentor. Uma referência para quem está começando a subida que você já fez. E o universo está colocando essas pessoas no seu caminho com cada vez mais frequência. Jovens que olham para você com admiração. Colegas que buscam os seus conselhos. Amigos que se inspiram na sua trajetória sem que você faça esforço algum para inspirá-los. Observe os rios de montanha. Eles nascem no alto, nas geleiras, nas nascentes escondidas entre as rochas. E desde o primeiro momento de existência, fluem para baixo. Não por fraqueza. Por propósito. Porque a água que nasce na montanha só cumpre o seu destino quando alcança o vale e alimenta os campos e as florestas e as criaturas que dependem dela para viver. A sua sabedoria é como essa água. Capricórnio. Nasceu no topo. Foi purificada pela altitude. Foi temperada pelo frio. Foi fortalecida pela pressão. E agora precisa descer. Precisa alcançar os vales onde as pessoas vivem e lutam e sofrem e buscam exatamente o tipo de orientação que você pode oferecer. Isso não significa que você precisa se tornar um professor formal ou um líder público. Significa simplesmente que você deve permitir que a sua experiência flua naturalmente em direção a quem precisa dela. Uma palavra no momento certo. Um conselho nascido da vivência real. Um exemplo silencioso de como é possível atravessar o fogo e sair inteiro do outro lado. Esse é o serviço que o universo está pedindo de você agora. E ao oferecê-lo, você vai descobrir algo surpreendente. Servir os outros é a forma mais rápida de completar a si mesmo. Percepção 20.
A 20ª e última percepção espiritual e talvez a mais transformadora de todas, e ela diz respeito a quem você está se tornando neste exato momento. Não quem você era. Não quem você será um dia. Quem você está se tornando agora. Neste segundo. Nesta respiração. Neste instante fugaz em que a vida se desdobra e você se transforma junto com ela. Capricórnio tem o hábito de se definir pelo passado. Pelos erros cometidos. Pelas dores sofridas. Pelas versões anteriores que ainda assombram o espelho. Ou então se define pelo futuro. Pela pessoa que pretende ser. Pelo nível que pretende alcançar. Pela versão idealizada que existe apenas na imaginação. Mas entre o passado e o futuro, existe você. Aqui. Agora. Real vivo. Inteiro. E essa versão de você que existe neste momento preciso e a mais importante de todas. Porque é a única que real observe o céu ao amanhecer. Existe um momento exato em que a noite deixa de ser noite e o dia ainda não é dia. Um momento de transição pura. De possibilidade infinita. De beleza que dura apenas alguns segundos antes de se transformar em outra coisa. Esse momento é o mais fotografado de todos, porque instintivamente sabemos que nele mora algo sagrado. Você está nesse amanhecer. Capricórnio. Entre o que foi e o que será. Entre a escuridão que ficou para trás e a luz que está chegando. E este momento de transição não é algo para ser apressado ou ignorado. É algo para ser vivido com toda a presença que você conseguir reunir. Porque é neste momento que a transformação real acontece. Não no passado que já se foi. Não no futuro que ainda não chegou. Aqui. Agora. No espaço entre as respirações. Na quietude entre os pensamentos. No silêncio entre as palavras. Você está se tornando alguém extraordinário. Capricórnio. Não o amanhã. Agora. E a única coisa que você precisa fazer é estar presente para testemunhar essa transformação acontecendo. Porque quando você finalmente para de correr em direção ao futuro e para de olhar para o passado, e simplesmente está aqui, inteiramente aqui, você descobre que tudo o que sempre buscou lá fora já existia dentro de você. Sempre existiu. E sempre existira. E assim chegamos ao final desta jornada pelas percepções que podem transformar o seu ano, mas não ao final da transformação em si. Tudo o que foi dito aqui não são apenas palavras bonitas para serem ouvidas e esquecidas. São sementes que foram plantadas na terra fértil da sua consciência. Sementes que vão germinar no silêncio dos próximos dias e semanas. Que vão brotar quando você menos esperar. Que vão florescer nos momentos em que você mais precisar de orientação e clareza. Capricórnio, você carrega dentro de si uma forca que o mundo ainda não viu em toda a sua plenitude. Uma sabedoria que ainda não foi completamente revelada. Um potencial que ainda não foi inteiramente despertado. E este ano, este ciclo que está se abrindo diante de você, e o momento em que tudo isso começa a se manifestar de forma visível e inegável. As montanhas que você escalou te prepararam para este momento. As tempestades que você atravessou te fortaleceram para esta fase. As lágrimas que você engoliu fertilizaram o solo onde os seus próximos sonhos vão crescer. Nada foi em vão. Absolutamente nada. Cada segundo da sua existência te trouxe exatamente para onde você precisava estar. E onde você está agora e no começo de algo que vai superar tudo o que você já viveu. Confie nisso. Confie em você. Confie na jornada que está se desdobrando. E acima de tudo, confie que a mesma forca que ergueu as montanhas é a mesma forca que vive dentro de você. Porque sempre foi. E agora, ela está mais ativa do que nunca. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.